Salve o Cordeiro, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro em Salmos 119. Salmo de número 119, versículo 50. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Olhemos uma vez. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado. Aleluia. Almir, bom te ver, meu irmão. Beijo no teu coração, querido. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, preste bem atenção naquilo que vai ser pregado nessa noite, amém? Este salmo aqui, provavelmente, ele foi escrito pelo sacerdote escriba Esdras. E é o maior salmo composto na Bíblia, e é o maior capítulo também das Escrituras. Esdras, que era um homem profundamente versado nas Escrituras, na lei de Moisés. Em Esdras capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Então, no coração de Esdras tinha um trisságio, que primeiro era buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Está dando um pouco de erro. Então, Esdras era um homem profundamente versado nas Escrituras do Senhor e na vida de Esdras, meus irmãos. Como ele veio de origem, de linhagem sacerdotal, Esdras era um homem que era para viver o melhor dessa terra. Esdras era um homem para viver bem, comer bem, vestir-se bem, tinha um posto privilegiado, que era o posto de ter a relação de ir a Deus e depois de Deus ir até o povo de Deus e falar aquilo que Deus tinha dito para ele. Então Esdras, meus irmãos, era um homem que, olhando de maneira fria e seca, era uma vida que todo mundo desejaria ter. Mas a despeito de ter condição, a despeito de ter situação, a despeito de até vir de uma boa família, isso não nos isenta de luta, isso não nos isenta de dor, isso não nos isenta de problema, porque Esdras era um homem que ele não, olhando, não experimentaria problema, mas Esdras experimentou a face mais dura da vida, que é a angústia, que é a dor, que é o lamento, que é o choro, o sofrimento. E alguém que está em dor, em luta, em sofrimento, a única coisa que ela quer é que isso acabe, é que isso passe. As noites ficam mais longas, os dias parece que não tem só 24 horas, parece que tem 48 horas. As noites são intermináveis. Irmãos, é melhor às vezes se machucar fisicamente do que ter uma dor na alma. Porque o machucar fisicamente, no momento tem a dor. O Jéssica aqui presente, aqui, por exemplo, ele sofreu um susto tremendo, amado. Além de outros acidentes de moto, uma linha passou no seu pescoço, amado. Imagina a dor no momento, o susto, os traumas que pessoas aqui tiveram, acidentes, cirurgia. Mas no começo tem a dor, mas a dor vai passando, você sabe que vai passar. Mas a dor da alma não. A dor da alma é diferente, amado. A dor da alma, muitas das vezes, nem remédio dá jeito. Então a dor da alma é terrível. A dor da alma, ela define a pessoa. E Esdras aqui, um homem que era um sacerdote, um escriba, que estava à função do rei, que estava à função de Deus, à disposição do povo, um homem que se vestia muito bem, um erudito, alguém sábio, versado, experimentou a face mais dura da vida, que é a angústia, de quando ele viu a sua doce cidade, a doce Jerusalém, o pupilo do Todo-Poderoso, ser totalmente devastada pelos babilônicos,
vê ela totalmente ser destruída, queimada, sitiada, vê o seu povo ser levado cativo. Neemias era contemporâneo, Ageu, Zacarias, esses profetas. A palavra diz que quando Neemias tem por informação de quando Jerusalém é levada cativa, a Bíblia diz que Hananias, irmão de Neemias, irmão de descendência judaica, vem com a informação e ele fala: Hananias, como está o povo lá? Como é que está aqueles irmãos que ficaram lá em Jerusalém, que não foram levados cativos? Qual é a situação da grande Jerusalém, a nossa amada Jerusalém? Aí Hananias fala, parafraseando: Neemias, as notícias não são boas. Jerusalém foi destruída. O povo está em desprezo e aperto. Os muros foram fendidos. As portas estão queimadas a fogo. A palavra diz que quando Neemias ouviu isso, amados irmãos, ele caiu por terra. Ele chorou, jejuou, lamentou-se durante dias a fio, e entendendo que tudo aquilo era por causa do pecado. A palavra do Senhor diz que quando Esdras também tem por informação, quando Jerusalém está nessa condição, e ele tem por responsabilidade ir lá restaurar, tal qual Neemias, Jerusalém, ele também tem esse impacto. Ele também entra nessa condição, qual? Angústia, dor, lamento. E ele vê, mas irmãos, Jerusalém totalmente devastada, destruída, em ruínas, e os seus irmãos quebrando a lei do Senhor, abandonando a palavra do Eterno, esquecendo-se da lei de Moisés, casando-se com outros povos, do qual Deus disse que não era para fazer. E a palavra diz que quando Esdras se encontra, vê esse quadro, a Bíblia diz que ele se coloca de joelho, ele rasga as suas vestes, os seus mantos, ele estende as mãos aos céus e diz: meu Senhor, meu Deus, eu estou confuso e envergonhado. Porque, meus irmãos, quando alguém está em angústia, e por que você está pregando sobre isso, pastor? Porque eu estou em angústia. E essa palavra talvez seja mais para mim do que talvez para vocês, ou talvez algumas poucas pessoas aqui. Porque quando nós estamos em angústia, o que vem na nossa mente é confusão, vergonha, falta de entendimento, questionamento, de falar: Deus, por quê? Por que essa situação? Por que essa demanda? Por que isso sobreveio sobre a minha vida? O que eu fiz para isso me acontecer? O que eu plantei para colher? Aonde foi o meu erro? Onde está a minha falha, a minha brecha? Qual a oportunidade que eu dei para o diabo, para o pecado? Aonde, Senhor? É confusão. Ele já estava assim, confundido, envergonhado. Ele fala: olha, Senhor, eles esqueceram da tua lei, eles abandonaram a Torá, eles esqueceram daquilo que o Senhor tinha dito por boca de Moisés, eles esqueceram dos milagres, prodígios, dos seus feitos portentosos feitos no deserto. Eles abandonaram tudo, eles se entregaram à lascívia, à promiscuidade, ao pecado, à depravação, se misturaram, Deus. A minha alma dói, a minha alma geme e a minha alma chora. Quando que isso vai acabar? Irmãos, escute aqui: após a queda, a angústia entrou. Após a queda de Adão e Eva, uma das coisas que entrou no mundo junto com o pecado foi a angústia, que é uma dor intangível, abstrata, transparente, translúcida, porém voraz, porém potente, porém aguda. E ele entrou com violência em nossas almas e produz muita dor, amado. E foi o Todo-Poderoso que disse. Ele falou para a mulher após a queda: olha só, mulher, por causa do que fizeste, multiplicarei grandemente a sua dor e a sua concessão, e com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Dor. A verdade é que nós vivemos num mundo de lágrimas e sofrimento. Isso é tão real, é tão latente, que olha só, ao nascermos, a gente nasce sorrindo ou chorando?
Sorrindo ou chorando? Chorando, mano. E a criança que não chora, o médico, eu não sei se ele está possuído por demônio, o que ele faz? Ele vai lá e ó. A criança. Para chorar. Para dizer, você está entrando na realidade do mundo. Você está entrando na lei do Criador do Universo, que é um mundo de lágrimas e sofrimento. E quem não chora, por isso que o médico bate. Olha o entendimento. Se não chora, tem algum problema, porque o natural, entre aspas, é chorar. Quem nunca chorou, amado? Se você puxar na sua mente, você se lembra mais das suas dores do que dos seus risos. Você se lembra mais dos seus sofrimentos do que dos momentos de felicidade que você teve. E foram inúmeros momentos de felicidade. Mas um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de insônia, de dor, mas um momento de profunda tristeza, eles marcam a nossa vida de uma maneira que a gente consegue descrever com precisão. Jó, que entendia de angústia e sofrimento, ele disse: entretanto o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente para voar. Jó, ele sabia. Ele disse: entretanto o ser humano nasce para a angústia, a tribulação. Jó 5:7. Assim como as fagulhas do fogo naturalmente voam. Jesus não mentiu. João 16:33 ele disse: eu vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter tribulação. Vocês terão angústia. Vocês terão dor. Sim, vocês irão sofrer. Sim, vocês sofrerão decepções. Sim, vocês serão magoados, atingidos, feridos. Sim, vocês derramarão lágrimas tão salgadas como a água do mar, que vocês não têm condição de se alimentar daquela água, porque ela é salgada demais para a vida. E Jesus falou: acredita, porque eu tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. Aí vai ter tribulação, vai ter angústia. Aí vem Paulo em Romanos 8:18: para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está falando da glorificação de nossos corpos, da maior esperança da fé cristã, que é de termos nossos corpos glorificados, ou glória, em que a enfermidade não atingirá mais nossos corpos, em que a limitação não será mais a nossa, irmãos, latente a nossa existência, em que a morte terá um fim, em que um dia nós veremos o nosso Salvador, aleluia, que um dia, aleluia, moraremos na eternidade. Paulo está falando de coisas insondáveis, tremendas, excelsas, mas todavia ele diz: para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, eu serei glorificado, mas a minha tribulação, ela é presente. Eu entrarei na eternidade, mas a minha dor, ela é presente. Ela é agora. Ela é já. E eu estou nela. Eu estou nela. Eu tenho por certo que as aflições, eu tenho convicção disso, é isso que ele quer dizer. Que eu vivo em angústia. Eu tenho angústia. Eu tenho dor. Sofrimentos. A minha alma geme, chora, eu estou perturbado e confuso. 2 Coríntios 4:17 ele diz: porque a nossa leve, aí ele coloca no coletivo, que ele está falando para a igreja, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não tentando nós para as coisas que se veem. O que a gente vê? A luta, a tribulação, o infortúnio, o pecado, morte, transgressão, adultério, pecado, fornicação, tudo que aflige a nossa alma. A gente está vendo isso aí. Mas para as que não se veem, porque as que não se veem, o que Paulo disse em Romanos 8:18, a eternidade, o transcendente, o eterno, ele diz: são eternas, mas todavia a nossa leve e momentânea tribulação, pode ser leve, mas é tribulação, pode ser momentânea, mas não deixa de ser uma tribulação. E para quem está passando um momento de angústia e tribulação, irmãos, parece que não é momentâneo não, parece que não vai passar. Parece que aquilo ali, meus irmãos, dura uma eternidade.
Aquilo ali não é leve, não. E parece não ser momentâneo. Aí vem Pedro e diz assim, olha só. 1 de Pedro 5,9. Saiba que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos espalhados pelo mundo. O que ele quer dizer em outras palavras é, não é só você que sofre. Você não é a última ou a única Coca-Cola do deserto, não. Há pessoas que espalhadas pelo mundo que estão sofrendo tanto quanto você ou mais do que você. Mas nenhuma dor pode ser desconsiderada em detrimento da outra. Eu não posso desconsiderar a sua dor nem você a minha. Porque só você sabe o que você está passando e só eu sei o que eu estou passando. Então, em detrimento de muitos irmãos estarem passando por dor e aflição pelo mundo, a dor é minha. A dor é sua, mano. É você que sente o seu problema. É você que chora quando ninguém vê. É você que está angustiado dentro do seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Você tendo que cumprir a sua função, mas com dor, com angústia, a ponto do seu semblante desconfigurar e alguém perceber e falar: tem algum problema com você? Está tudo bem? Aí você, como aquela mulher do profeta Eliseu, não, vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas ela sabe que não está tudo bem. Eu sei que não está tudo bem. Eu tenho certeza de que não está. Eu tenho certeza de que não está tudo bem. Tem muitos irmãos espalhados com dor, sofrimento, angústia, sim. Mas a dor é minha. A dor é sua. Ou não é? Você está fazendo tratamento, quem está no hospital? É eu ou você? Você. Você está na mesa de cirurgia, quem está lá? É eu ou você? É você. E é você que está ali, passando aquela dor, aquela angústia. Irmãos, eu anseio pela eternidade como o ar que eu respiro. Eu creio nas Escrituras. Eu creio que o arrebatamento está próximo. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que a terceira guerra mundial pode acontecer. Eu creio que o anticristo vai se manifestar. Mas tem coisas na fé que é para agora, mano. Isso não pode ser desprezado. Isso não pode ser ignorado. Nós temos que ter essa consciência. Eu anseio a eternidade, eu espero a eternidade, eu creio na eternidade, mas tem coisas que é para agora. O que não falta em nós, amados, é motivos para angústia. O que não falta é. A lista é grande. Eu já disse aqui, o nascimento. O nascimento é um. A despeito até da criança nascer, a mulher tem dor, ela fica naquele período ali, se for então cesariana, vê como é que a mulher fica. Algumas, né? A maioria, fica com dor, ela não pode pegar peso, ela não pode nem varrer. Ela não pode varrer. Ah, foi parto normal, a mulher se recupera mais rápido. Mas pergunta se não teve dor. Não, pastor, eu fui tranquilo, eu fui rápido. Você é exceção da regra. Você é bem-aventurada. Mas tem a dor. O nascimento gera angústia e gera dor do filho que nasce. Porque tem a preocupação dos pais. Porque é frágil. A criança é frágil. Qualquer resfriado, qualquer coisa, os pais entram em angústia. Perdem o sono. Passa a noite em insônia. Aquela mulher, ela passa a já não mais cuidar de si, mas cuidar do outro que foi gerado dentro dela. Ela doa a sua própria vida para aquela vida se construir. E ela abandona, ela deixa de se cuidar, ela esquece um pouquinho das unhas, ela esquece um pouquinho dos cabelos, sobrancelha, batom. Ela deixa de olhar para si até muitas das vezes. Aí de repente aquela criança se encontra enferma. Angústia, sofrimento. O pai vai trabalhar, mas fica preocupado. A mãe fica fazendo vigília em hospitais. Ou daqueles que esperaram um filho e foi gerado 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 e a criança nasce, mas não sobrevive ao nascimento. Dor, angústia, que marca profundamente a existência do ser humano. Motivos para ter angústia, motivos para sofrer. Quantas pessoas, amado, sofrendo assim?
Quantas pessoas em angústia. Pessoas que sofrem angústia por causa do falar de si ou dos outros. E aquilo causa uma angústia, uma dor na alma, uma aflição que rouba muito tempo da sua existência. Por exemplo, Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda da sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ou diz, o falante, o que fala muito, ele vai ter perturbação na sua vida. Agora, aquele que preserva a sua boca, os seus lábios, ele guarda a sua alma. Mas, amado, se a gente tem boca para falar, geralmente a gente faz o quê? Pode falar pouco, mas a gente não deixa de falar. Mas falar pouco também é sinal de sabedoria. Mas aquele que muito fala, ele tem aflições, ele tem angústia, ele tem dor. Provérbios 21:23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, às vezes, se preservar um pouco em silêncio, faz com que a nossa alma se encontre resguardada da angústia. Porque a angústia, meus irmãos, ela está pronta para entrar na nossa vida, de uma maneira ou de outra. Então, às vezes, é momento de calar. Por exemplo, angústia por causa do dinheiro ou a falta dele. Ou por ter ou por não ter. Ou por ter e não saber lidar com o que tem. Meus irmãos, há pessoas milionárias internadas em clínicas de recuperação, pagando 20 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. Eu conheço uma pessoa daqui de Magé, assim, uma pessoa importante, relevante, milionária de Magé, está internada, mano. E a clínica é 20 mil reais por mês. E a pessoa não se cura, não se liberta, está definhando, atribulada, angustiada, entupida de medicamento, inchada. Tem muito dinheiro, mas na mesma proporção tem muita angústia. Muita angústia. E tem aqueles que têm angústia por causa da falta do dinheiro. Lembra daquela mulher também? De 1 Reis? Que os filhos delas foram levados como escravos porque o marido morreu e deixou uma dívida. Falta de dinheiro. Crise. Aí Paulo diz, em 1 Timóteo 6:9, mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laço e muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Dores. Porque amou o dinheiro. Porque idolatrou o dinheiro, colocou o dinheiro num lugar que ele não é para estar. Porque quem é digno de adoração, louvor, é Deus, amado. É Deus. E não o dinheiro. Quem idolatra o dinheiro vai ter dor. Quem idolatra o dinheiro vai ter angústia. Quem idolatra o dinheiro vai ter perturbação, confusão. Quando essa pessoa morre, meus irmãos, o inferno se instala na família. Confusão, divisão, morte. Uma coisa louca. Por que falar de angústia por causa de perdas de alguém? Eu perdi amigos, amado. Mas graças a Deus eu ainda não perdi ninguém próximo. Como irmão, mãe, ou pai. Eu não conheci os meus avós paternos. Eu conheci só minhas duas avós paternas. Meus avós paternos morreram cedo demais. Eu não os conheci. Mas eu conheci a minha avó por parte de mãe e minha avó por parte de pai. E eu tive uma certa ligação até com as duas. Mas não foi a perda delas, não foi aquela coisa que me traumatizou tanto, porque já estavam doentes, bem avançadas em idade. Então a minha mente, meu cérebro, aceitou aquilo de uma maneira mais tranquila. Mas quem perdeu pessoas, meus irmãos, só quem perdeu sabe. Um exemplo bíblico aqui, Davi. Davi, ele gera um filho no pecado, um filho de Betseba. Ele mata um homem justo. E a criança nasce doente. Uma doença grave. E Davi, ele vê que o negócio é grave. E ele conhece um Deus poderoso, tremendo, eterno, que já fez coisas tremendas na vida dele. E a Bíblia diz que Davi jejua, ora, chora e busca a Deus. Olha o que ele diz. Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e a criança viva?
Ele faz isso tudo, ele chora, ele jejua, ele ora e ele diz: quem sabe assim, o Senhor se compadecerá de mim e a criança viva. Não viveu, morreu. E ali começa o calvário, o martírio de Davi, de muitas dores e angústia por perda de pessoas. Aminon, Absalão, Tamar violada. Quando ele sabe que Absalão é morto, em 2 de Samuel 18, a Bíblia diz que Davi ele chora de urrar, irmão. Eu já vi pessoas assim em velório chorando de urrar, aquela coisa que você fala assim: não quero nem ver isso, não quero nem contemplar isso. Davi ele fala: como é que vai o meu jovem, o meu filho Absalão? Como é que está o menino Absalão? E aí o emissário diz: Absalão é morto, Davi. Ele foi morto. Aí Davi diz que chora, o texto diz que Davi chora, ele começa a andar para um lado e para o outro, ele diz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem dera morrer por ti, Absalão, meu filho Absalão, por quê? Por que, Absalão? Irmãos, a angústia de perder alguém é terrível. Jesus sabe disso, porque Jesus chorou por causa de Lázaro. O menor versículo da Bíblia, porém, um dos mais profundos, em que Jesus, ele chora. Ele chora. Ele chora. Ele chora aqui, e ele chora no Getsemane. Ele transpira sangue. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Transpirando. E dos seus poros saiu sangue do Criador do Universo. Ele perdeu um amigo. Como eu disse, eu perdi amigos. Essa semana eu estava lembrando dele. Jesus chorou. Chorou. E só quem chora, quem tem angústia. Ou quem está vivendo a angústia, passando pela dor. Ou a gente tem angústia às vezes por causa do pecado também. O pecado promove a angústia, amado. E quem começa a compreender o pecado, começa a entender o peso que o pecado promove. E eu lembro que quando eu tive esse batismo de consciência pelo Espírito Santo, eu estava na Assembleia de Deus, num culto. E eu fiquei ali no altar chorando, chorando, chorando. O louvor acabou, o pastor continuou a ministrar. E o irmão me tirou de lá. E eu parava de chorar porque eu estava tendo um batismo de consciência. Por causa do meu pecado. Aquilo me causou angústia. Mas era para o arrependimento, era por um bom motivo. Era por um bom motivo. Mas quando não é por um bom motivo, o pecado causa muita angústia, causa um fardo violento. Salmo 25, 16 em diante diz: olha para mim, é alguém aflito, angustiado, orando a Deus. Ele diz: olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados, Senhor. Perdoa-me. Tenha misericórdia de mim, eu estou em aperto, estou aflito, solitário. Não tem ninguém, não tem um presbítero, não tem um obreiro, não tem um diabo, não tem ninguém. Só eu e a minha dor. Davi compôs o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Irmão, porque o pecado, Satanás utiliza para acusar. Eu falei aqui sobre acusação esses dias. E quem comete graves pecados, Satanás fica me martelando. Martelando. Como ele fez com o apóstolo Paulo.
O mensageiro de Satanás vai me esbofetear a face. E quem está assim clama por misericórdia. É uma dor nos ossos. É uma dor que não dá para descrever direito. O Salmo 32 talvez descreva isso com um pouco mais de propriedade. O Salmo 32, no versículo 3 e 4, diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. A palavra hebraica aqui, envelhecer, é câncer nos ossos. É para tirar as estruturas. Ele diz: enquanto eu fiquei quieto, eu perdi as estruturas. Os meus ossos envelheceram pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou sequidão de estio. Era aquela pessoa que é alegre, amado. Que brincava, que sorri, que fala alto. E num determinado dia você olha e diz: por que essa pessoa está assim? Eu não estou entendendo. Por quê? Porque o humor se tornou em sequidão de estio. Acabou a alegria. Acabou o dia de sol. Acabou o dia de verão. Veio o inverno. Ou uma angústia causada pelos outros também. O Salmo 9,13 fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. E tu me levanta das portas da morte. Pessoas que promovem a angústia em nós. Pessoas que têm prazer em te perseguir, te caluniar, te difamar, levantar contenda, falsas acusações, causar um prejuízo, um dano. Isso causa muita angústia. Ou angústia causada por depressão. É. E aqui é um assunto polêmico, porque é uma dor da alma. Os demônios podem se apropriar? Sim, podem. Mas de repente não é demônio, amado. De repente é só uma alma aflita. De repente não tem nada a ver com demônio. Pode ser? Pode ser. Mas a gente tem que abrir os leques, amado. A gente não pode ser mente fechada para uma coisa só. Está depressivo, tem demônio ali. Oh, o demônio está lá. Vamos lá, vamos expulsar. Pode ser. E há casos que tem sim. Mas às vezes é só uma alma aflita. É só uma alma angustiada, confusa, perturbada. Porque aqui, olha o que esse salmista escreve. Um homem de Deus, amor. Um homem de Deus. Salmo 116, 3. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Que quadro é esse aqui? Como é que você descreve esse quadro aqui? Eu consigo descrever como depressão. Cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, solidão, esfriamento, silêncio. É alguém que está num quadro. O Salmo 42, olha só como é que ele diz: as minhas lágrimas me servem de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Aí, cadê teu Deus? Você está sofrendo aí. Onde está teu Deus? Ao salmista: porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei na salvação da sua presença. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é a salvação e a face do meu Deus. Face do meu Deus. Ele é a salvação e a face do meu Deus. Ou angústia no casamento. A lista é grande, você está vendo? Eu estou listando muitas coisas. A angústia causadas por causa do casamento ou no casamento. É bíblico. Paulo disse assim, 1 Coríntios 7, 28. Se te casares, não peca. Se a virgem se casar, também não peca. Mas os tais, todavia, terão tribulação na carne. E eu queria poupar-vos disso. Tem problema nenhum em casar, Paulo está falando. Quer casar? Casa. Está virgem? Casou?
Casei. Não tem problema nenhum. Mas saiba, tu terá tribulação na tua carne. E quem aqui pode levantar a mão que está casado, que nunca teve um problema? Talvez os que se casou, né? Cedinho, novinho, mas de repente já teve um probleminha, um arranca-rabo no namoro, né? Um arranca-rabo, um negócio, uma mensagem trocada, uma mulher que olhou, um homem que olhou, uma confusão. Quem aqui, mano, pode levantar a mão? Pastor, estou 20 anos casado, graças a Deus, louvado seja Deus, nunca tive um problema, irmão, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida mesmo. Deus seja louvado. Você tem que vir aqui palestrar pra gente. Tem que eu vou ficar sentadinho aqui no comecinho. Opa, de camarote, caderninho, caneta e olho regalado. Pode repetir? Só para... Não, tá gravado. Não, fala agora. Quem não, mano? Quem não? Irmã Tereza, todo respeito, minha irmã. A irmã que acho que ficou mais tempo casada. Mais de 50 anos, mesmo, foi? Eu fiquei 49. 49? Quase acertei. Teve problemas ou não, minha irmã? Tivemos muitos. Olha a irmã Tereza, que lindeza, mano. Olha que lindeza, como é que ela é? Lindona. Seu Vicente lindão, maravilhoso, flamenguista ainda acima de tudo. Coisa tremenda. Crente, bonito, inteligente, profissão tremenda, flamenguista. Eu falei, rapaz, tá perfeito, cara. Mas teve problema, ela falou, muito ainda. Irmã Sandra, já teve, minha irmã, algum probleminha? Só um pouquinho. Ela, ó, a cabeça como é que era, ó. Ó. Olha, ó. Então o casamento promove angústia, mano. Promove dor. Falta de alinhamento, questões físicas, biológicas, financeiras, filho, casa, tudo causa muito problema, mano. Aí Paulo não queria poupar, mas vocês são teimosos, toma. Então segura, Kamehameha, toma. Sou meio doida, falo umas coisas que tem nada a ver, cara. Então toma, vocês querem casar, toma, vocês vão ter esses problemas aí. O carro vai quebrar, a casa vai destruir, vai ter que arrumar dinheiro, vai ter que trabalhar, o pedreiro vai falar que vai ir, não vai faltar obra, vai te dar volta. Você fala, meu Deus, deu dinheiro pro carro, cara, meu Deus. A mulher falando, aquela coisa toda, se ouvindo. Ah! Você fica meio doido. As crianças estão indo ruim na escola, a professora falando, diretora te chamando. Meu Deus do céu, que esse menino estuda! Minha mãe nunca foi chamada. Esse garoto. Problemas, angústias, preocupações, perturbações, a mente acumulada. Meu Deus, é muita angústia. Mas a notícia que eu tenho para você nessa noite é: nós temos um Deus presente na angústia. Nós temos um Deus que é presente na nossa angústia. Por maior que ela seja. Por maior que ela seja. Lucas 7 a gente fala da mulher. A viúva de Naim. Olha quanta angústia essa mulher tinha. Perdeu o marido. E agora o seu único filho também morre. E aquela mulher está indo sepultar a última fagulha do seu sonho. Aí eu fazendo esse esboço aqui. Esse texto que é lindo. Eu amo o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está passando por ali. E olhando aquele cortejo fúnebre. Igual hoje quando eu fui na feira ali, a capela estava lotada de gente de um lado do outro, gente conversando, gente chorando, gente rindo. Mas tinha alguém morto lá dentro. E todos estavam reunidos por aquele motivo. A morte
de alguém. E a Bíblia diz que, vendo-a, Jesus vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. A visão aqui é de Lucas. Lucas está andando com o seu mestre. Lucas está olhando o cortejo fúnebre. Lucas está olhando a viúva e agora a mãe que perdeu o seu filho. Qual o nome dessa dor? Não tem nome, amado. Quando o filho perde a mãe, o nome dessa dor é orfandade, não é isso? E a mãe que perde o filho é o quê? Não tem nome para essa dor, senão angústia. E a Bíblia diz, e vendo-a, Lucas está olhando para Jesus. Aí Lucas, o olhar dele está diferente para ela. Ele está olhando para ela como ele nunca olhou para alguém. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores, não chores. O nosso Deus é um Deus presente na angústia. E se nessa noite de repente você está aqui assim como eu, movido de angústia, o nosso Deus está olhando para nós. Ele está no meio da nossa dor. Ele é um Deus presente na angústia. Aleluia. Salmo 46, 1 em diante, a palavra do Eterno fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ó glória, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem no meio dos montes, e os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O que ele está a dizer é: Deus virá no socorro no momento oportuno para a glória do seu nome. Aleluia. Ele virá a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando diz aqui os reinos se moveram, as nações se embraveceram, fala dos exércitos espirituais malignos que querem ver a nossa tristeza, querem ver a nossa derrota, querem ver o nosso lamento, o pranto e o choro. Mas quando eles tentarem, meus irmãos, contra nós, Deus levantará a sua voz a nosso favor, oh glória. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, e que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, ó glória, até o romper da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso Deus na angústia, ó glória. Aleluia. 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 Vai passar. Vai passar. Grupo de louvor, por favor, Marcelo, me acompanha. Vai passar. Eu quero te dizer o que ele disse para mim. Você tem o consolo necessário na angústia. E eu vou repetir. Você, eu estou falando assim, mas aqui, ó. Eu tenho o consolo necessário na angústia. Eu tenho esse consolo necessário na angústia. Como disse o salmista aqui, Deus é o nosso refúgio, tem um lugar para recorrer, e fortaleza, um abrigo, e socorro bem presente na angústia. Na angústia. A Neemias, que sabia, ele disse: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. O que ele está a dizer é: eu estava quase sucumbindo, eu estava quase morrendo, a dor quase me tomou de assalto, eu quase fui levado pela minha dor, eu quase fui destruído pelas calamidades, mas o Senhor foi o meu consolo na angústia, porque a palavra dele me vivificou, e pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, você que está aqui nessa condição, a palavra do Senhor vai te vivificar.
necessário na angústia. Eu sei que irmãos passaram momentos assombrosos na vida, ou estão, mas você tem o consolo necessário na angústia. Porque a palavra do Eterno te vivificou. Você estava morto quase. Mas a palavra veio, mas eu com flecha, e te atingiu, e te encandeceu, te sustentou, te levantou, te ergueu, te deixou de pé, te deu coragem, novamente ânimo. Você pensou que seria o fim, meu Deus, acabou. Não acabou. Não acabou. E você vai entender, nós vamos entender no momento. Eu ainda não estou entendendo, mas eu sei que eu vou entender. Eu vou compreender. Salmo 119, 71 disse Esdra: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Irmão, deixa eu te dizer, a angústia é pedagógica. Ela ensina. Ela é acadêmica, ela é professoral, ela educa, ela ensina. O salmista falou: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ah, Deus, agora aprendi na prática, agora aprendi na vida, agora fui experimentado na galeria dos heróis da fé, agora minha fé foi robustecida, agora eu estou mais musculoso, espiritualmente falando. Deus, foi-me bom ter passado por essa luta. Salmo 119, 76, sirva-me, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste a teu servo. Aleluia. Deuteronômio 8:2 diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto destes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deus quer saber se a gente vai ficar firme na angústia ou não. Deus quer saber se a gente vai obedecer a palavra dele na dor ou não. Deus quer saber o que está no meio do seu coração, no meio da dor. E deixa eu dizer, no meio da dor está Deus está ali no meio da dor. Ele está ali, nos ensinando. Porque Ele sabe que a gente tem capacidade de suportar, amado. A palavra diz que Ele não nos dá situações, tentações, provações que a gente não possa suportar. São suportáveis. Eu sei que dói, mas é suportável essa dor. Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Não te espantes, mas não deixe a palavra de Deus. Não abandona, porque foi ela que vivificou Esdras. O consolo de Esdras na angústia foi a palavra de Deus. Josué disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás, ó glória. Não te mandei eu, aleluia? Esforça-te, tem bom ânimo, não basta nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. E às vezes nós andamos no vale da sombra e da morte. Mas Ele disse: eu estou contigo. A minha vara e o teu cajado te consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, ó glória, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. 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 Isaías 12:2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação.
e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação, ó glória. E vós, com alegria, tirarei água das fontes da salvação. O que ele quer dizer é o seguinte: ei, chegará um momento que você está chorando agora, como eu, mas vai ter um momento que você vai cantar o hino da vitória, você vai dar um culto de ação de graça, você vai louvar o nome do Senhor, você vai testemunhar esse poderoso testemunho para a glória de Deus. Lamentações do profeta é conhecido como o profeta das lágrimas. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Oh, aleluia, aleluia. Miqueias 7:7 diz: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Aleluia, aleluia. Talvez agora é o momento do silêncio. O silêncio também faz parte, é pedagógico. Mas no momento certo ele vai falar: agora eu estou te ouvindo, agora eu vou te responder, oh glória. Aleluia. Então espera em Deus, espera em Deus. Hebreus 13:6 diz: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. O nome de Esdra é: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem. Jó, o homem do sofrimento, disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus, oh glória. Eu verei a Deus. E Jó viu. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Oração e palavra. Tem que voltar, amado. Voltar ao lugar secreto. Voltar ao lugar de intimidade. É lá. Nós devemos ser como Abacuque. Pegar o exemplo de Abacuque. Qual é o exemplo de Abacuque? Porquanto ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam faca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que ele quer dizer é: ainda que a angústia não passe, eu ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amado. Glória a Deus. Porque isto é minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Eu entrei aqui mal para pregar e estou saindo melhor, pode ter certeza. Por mais que eu possa dar, mas eu entrei em uma coisa, estou saindo outra. Eu entrei de uma forma, estou saindo de uma outra forma aqui nesse culto, que a palavra dele me vivificou. E eu tenho certeza, vai passar. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Celebre, celebre. Aleluia, Celebre. Deus. Celebre o nome desse Deus. Olha o teu nome,